como a gente brinca aqui no canal, né, assim, mas também de falar de FINFRA, né, e assim, a gente vê um público cada vez mais crescente, apesar de que tímido, se interessando em FINFRA, né, até mesmo porque, e mais uma vez, né, sou investidor tanto de FIIs, quanto de FIAGs, quanto de FINFRAs, mas os FINFRAs nessa perspectiva que o Luiz estava falando, você está falando, né, Luiz, de isenção, eles têm até essa vantagem a mais, né, do ganho de capital ali, que é uma baita de uma vantagem, né, gigante ali, inclusive frente aos fiagros e aos FIIs, cara. Então a gente faz esse esforço aqui no canal mesmo de falar um pouco mais. Mas, cara, também acho que uma coisa que é muito legal, e vocês fazem isso também, então parabéns ali, o canal da Quineia, inclusive sigam lá, pessoal, depois eu vou pedir pro Luiz deixar aí os contatos dele aí. O Luiz está sempre aparecendo, a gente tá até brincando aqui antes de começar a live, né, que o Luiz está aparecendo todos ali nos vídeos da Quineia. Mas uma coisa importante também é a própria informação, né? Jogar informação aí no mercado. Eu queria que você falasse um pouco mais, Luiz, dos setores, né? Assim, em relação ao CADIF, assim, qual que é a diferença? E eu vejo isso com cada gestor, cada gestão tem uma visão um pouco diferente, na minha opinião, sobre o mercado, né? Como a gente estava falando, é assim que tem que ser, inclusive, né? Qual que é ali a visão de você sobre os diferentes setores de FINFRA? Tem algum de preferência ali no CADIF, talvez energia? Como é que vocês veem ali os diferentes setores de FINFRA? Não, super legal a pergunta. Vou começar até não respondendo a pergunta, porque eu acabo fazendo isso, mas quando você olha para a lei das debêntures incentivadas, antigamente você tinha setores específicos que poderiam ser atendidos, né? Que são justamente energia, saneamento, rodovias, portos, aeroportos, diversos de infraestrutura, e foi aprovado recentemente, se não me engano, esse ano, o que eles chamam de infraestrutura social. E aí, na prática, o que é essa adição da lei? Hoje em dia é possível você emitir debêntures incentivadas, que também tem essa isenção para pessoas físicas, para financiar escolas, prisões e hospitais. Então você tem até novos segmentos entrando na indústria, é muito recente, então talvez ainda não tenha aparecido nos produtos, eventualmente vai começar a aparecer, mas uma coisa que a gente defende muito na Quineia é a especialização. Então a gente gosta de fazer, a gente vai continuar fazendo o que a gente sabe fazer, o que a gente é bom. Então a gente tem, obviamente, preferências aqui nos setores, e antes de falar especificamente quais são os setores que a gente tem preferência, acho que vale explicar o porquê. E aí entra também, mais uma vez, no mandato high grade, aqui de baixo risco de crédito, e a gente quer financiar mercados que sejam resilientes ao longo do tempo. Vou dar exemplos aqui para tornar isso mais tangível, né? Pensa num aeroporto, por exemplo. O aeroporto vai ganhar dependendo do fluxo de cargas que você tem ali, ou fluxo dos próprios aviões. Se você tem um PIB crescente, economia rodando mais gente viajando, seja qual for, mais exportação, mais importação, aumenta o fluxo que está acontecendo ali. Um porto se comporta de forma semelhante. Agora, numa recessão, num Covid, no momento que você encerra suas operações ali, por qualquer que seja o fato gerador ali, na prática, a companhia, o equity, né, a empresa que está devendo, pode passar por uma complicação ali, uma geração menor de receita. Então, quando a gente olha para os segmentos que a gente gosta de atuar, quanto mais estabilidade, quanto menos elasticidade ele tiver, melhor para a gente. Então, hoje a gente tem um foco bastante grande em energia. Se você olhar a nossa carteira, se você pegar lá no nosso site, depois até, para quem não conhece o produto, sugiro que conheçam, porque a gente tenta fazer um relatório ali que todo mundo consiga entender. Hoje, o principal segmento que a gente tem dentro do nosso portfólio é o de transmissão de energia. E ele tem um comportamento super bacana, que também acho que é pouco conhecido. Quando você olha para a empresa de transmissão de energia, vou dar só uma anedota aqui, contar um caso. Quando você teve o Covid, né, as pessoas pararam de sair de casa, as fábricas fecharam, tudo isso acontece, a demanda de energia acaba cedendo. Acho que é natural de imaginar isso, né? Ao invés de você ir no shopping, que o ar-condicionado está ligado, que o elevador está funcionando, que as lojas estão abertas, tudo com luz, isso para de acontecer, é natural que a energia seja menos demandada, você tem uma queda no consumo. Sabe o que acontece com as linhas de transmissão nesse momento? Nada. O contrato de receita da linha de transmissão é um contrato chamado de disponibilidade. Então, ela tem a liga do ponto A do ponto B. Se durante todo o processo, durante todo o tempo, for possível transmitir energia do ponto A até o ponto B, ela tem a sua receita garantida. E são normalmente contratos de longuíssimo prazo, 20, 30 anos, corrigidos por inflação.
Então você está talvez num dos melhores business que existem aqui no país. E você financiar esse tipo de companhia é excelente. Por quê? Você vai ter garantia real, você vai ter, às vezes, a própria linha de transmissão ali dada como garantia. 2, você tem a estabilidade na receita da companhia, você sabe o que esperar dessa companhia, então nos ajuda bastante. Opa, foi eu cair aqui? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Deixa no chat aí. Vixe, então foi o Luiz que caiu, então. Enquanto ele tá ali, ele deve estar voltando, pessoal, eu vou até aproveitar então, já que eu tava falando sobre como é que está estruturado, né, a carteira do Cadif. Eu já ia fazer isso de todo jeito, mas eu vou aproveitar aqui, que é legal de a gente mostrar. Aí quando ele voltar ali, a gente fala um pouco mais sobre isso. Vou compartilhar minha tela aqui. Aí vocês me falam se estão vendo ou não a carteira de ativos. Aí, show de bola. Deixa eu pegar aqui, enquanto ele volta, a gente vai batendo um papo aqui. Boa, deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Luiz. Ele tá mudando de Wi-Fi aqui. Mas bora falar um pouquinho aqui do Cadif. Pessoal, assim, enquanto o Luiz não volta, né? O Cadif é um fundo muito interessante, na minha opinião. Por isso que a gente fez, inclusive, esse convite aqui. Como vocês podem ver, né? Assim, eu falo muito aqui no canal, né? Sobre setores dos FIINFRAs. E, para mim, na minha opinião, eu concordo muito com o Luiz nesse sentido, né? Eu acho que a transmissão... Ah, o Luiz já voltou aí. Vai, cara, eu estava até aqui já batendo um papo aqui sobre a carteira aqui do Cadif aqui, falando que eu gosto muito da transmissão também. Já deixei aqui então para você falar, mas deixei aqui na tela já a própria carta aqui desse mês aqui, que está lá no site, inclusive, lá que o pessoal estava falando, mas mostrando exatamente o que você está falando, né? Taesa aqui e tal, transmissão, enfim, Tropicália, transmissão de energia, Taesa, enfim. Então pode mandar a bala, pode continuar aí. Perfeito. Não, podem me zoar, pessoal. 2023 ainda não aprendeu a usar o Teams aqui, os mecanismos online, né? Mas tudo bem, pessoal, foi a internet. Então, acho que, só voltando, acho que a gente tem um foco principal nesses segmentos que atuam no mercado de infraestrutura com menos elasticidade, que dependem menos do PIB. Então, alguns exemplos eu já trouxe, né? A própria transmissão, saneamento, a gente acha que é um mercado que tem um potencial crescimento, até por conta do marco que teve mais recentemente. Então, a gente tem, por exemplo, geração de energia, tanto eólica quanto solar, são segmentos que a gente gosta bastante. Eu diria que esses talvez sejam hoje os nossos focos. Rodovias, apesar de eu ter um pouco mais desse risco de demanda, que eu mencionei que a gente gosta de evitar, a depender da rodovia, a gente tem conforto, porque são rodovias mais resilientes, que, tirando um momento de Covid, por exemplo, a gente deveria ter um comportamento que a gente tenha conforto. E, obviamente, pessoal, o setor é importante, mas muitas vezes a gente tem que olhar a região onde ela está localizada, se existe demanda por esse ativo, numa eventual inadimplência, né? Se eu consigo fazer a venda da garantia que eu tenho ali por trás. Então, é um pouco dos principais conceitos que a gente acaba olhando. Não, legal, cara. E eu